Voltando agora, senhor Igor, eu quero saber o seguinte, vamos bater um papinho aqui sobre cinema cristão, que é a sua área. Não tem nenhuma pessoa melhor no Brasil para falar, na minha visão, sobre meu amigo aqui que domina o cinema cristão, é um grande pioneiro, né? Já tem muita experiência nos Estados Unidos e agora está nessa expansão do programa The Chosen também. Acho que é muito legal a gente usar até o exemplo do The Chosen, né? Que, assim, explodiu de um jeito fantástico, né? Eu vejo agora o meu amigo Robson está ali atrás. Mas como é que eu assisto The Chosen? Eu falei, Robson, baixa o aplicativo, é muito simples, o acesso é para todos, é rápido, né? E então, como é que é a sua visão? Como é que você usa ali vamos falar sobre usar a tecnologia para pegar o cinema cristão e expandir aqui no território brasileiro, né? Além dessa explosão que está vindo dos Estados Unidos, da América e tudo mais. Eu acho que o cinema cristão hoje se posiciona muito bem no Brasil, né? Para todo mundo ter uma ideia, o Brasil, depois dos Estados Unidos, é o principal território global de cinema cristão. Então, quando muitos americanos começam a produzir, hoje em dia, eles já pensam no Brasil. Automático. É automático. Não produz só Estados Unidos. Não, é Estados Unidos, como que ele vai pôr elementos para comunicar com o público brasileiro. Então, eu acho que a realidade de muito tempo atrás, que você não tinha nem filmes em cinema, tinha DVD muito escasso, hoje mudou tudo. Né? Hoje a gente tem na Netflix, tem filme cristão, você tem no Net, você tem o aplicativo The Chosen, que a gente vê que revolucionou por completo, falando tecnologia, a gente entende que o The Chosen veio mudar essa leitura e essa lógica de como distribuir um filme. O tradicional de distribuir filme é o quê? Cinema é a primeira janela, daí você vai ali para o TVOD, que é o NetNow, é o transacional. Você tem janelas de TV fechada, daí você tem o SVOD, que é Netflix, que é Subscription. E aí depois você vem ali para o AVOD, que é o Advertisement, e depois FVOD, que é Free. O The Chosen já entrou na última, já entrou direto, ele rompeu toda a cadeia tradicional de você lançar um filme e já foi direto lá no último, é gratuito, entendeu? Então você pega, foi uma visão, né? Você tem o Dallas Jenkins que fez o The Shepherd, que foi um piloto de filme. Aquele piloto, quando assistiram, veio a visão de fazer uma série contando a história de Cristo na ótica dos seguidores, né, dos discípulos, seguidores, trazendo as dificuldades que eles poderiam ter tido lá na época. E aí falou, como que a gente faz que as pessoas tenham acesso a isso? E aí foi realmente, a melhor maneira é o quê? De forma gratuita, né? E o mais incrível do The Chosen é que você não tem nem anúncio ali no meio, não, é totalmente gratuito. E obviamente que isso, o pessoal fala, é gratuito? Não, não foi gratuito. Só que para a gente assistir hoje é porque alguém pagou para você assistir, né? E onde entra a lógica é que se alguém pagou para a gente assistir, né? Que teve os apoiadores lá atrás, se eu assistir eu gostar, eu posso pagar para alguém assistir. Então nesse a gente chama de pay forward, né? Esse pagamento para alguém, ele acaba gerando ali um movimento onde vai crescendo. Eu acho que como nunca antes, a gente tem inúmeras possibilidades. Muita gente me pergunta, Marcos, eu quero produzir, eu quero não sei o quê, como que eu faço? Eu falo, aqui mesmo, a gente tem uma câmera, com uma câmera, um iPhone, o que for, qualidade, você já pode produzir. A pergunta é, para qual plataforma você quer? Aqui a gente está fazendo inicialmente para YouTube, é isso? Daqui a pouco TV aberta, mas YouTube. Então você já faz pensando no YouTube, na rede social, e assim com o cinema também é. Então assim, a gente pensa Brasil, nos últimos 6 anos, como eu falei ali atrás, só a 360 trabalhou em 28 filmes, nos cinemas especificamente, são mais de 20 milhões de espectadores.
E isso há 10 anos atrás era impensável a gente considerar que teria tido tantos filmes nos cinemas como a gente teve até agora. E aí, para concluir essa lógica, com a pandemia, fechou, né? Fechou totalmente o cinema, acabou o cinema, entre aspas, está retomando. E aí você tem o quê? Você tem as demais plataformas, que é Netflix, Amazon Prime, etc., que realmente potencializou, onde o pessoal querendo mais filmes, e aí entra o quê? Que a gente não tem produções no Brasil suficiente para falar que é a qualidade. Então, eu acredito que o principal é a gente ser novamente sensível, né, à direção, sendo empresário, sendo na direção de Deus, e estar apto para o que está acontecendo. E a tecnologia, você mesmo, né, comentou, a gente tem que conseguir explorar o máximo possível para trazer a mensagem de Cristo por meio de produções. Não, perfeito. E o The Chosen, a gente participou dessa última confraternização, reunião que teve aqui no Rio, né? E eu vi os números. Uma pré-estreia, né? Uma pré-estreia. Um evento. E aí eu vi os números assim, falei, cara, explodiu de um modo sobrenatural, porque 400 milhões de acessos, né, pelo aplicativo. Isso. E também foram, se eu não me engano, 6 milhões de pessoas nas salas de cinema, né, em curto tempo, nos Estados Unidos. E o que acontece? Ele já estava disponível no aplicativo. Daí eles falaram, vamos fazer um especial de Natal, onde a gente pega o Shepherd, que é aquele filme inicial, e eles trouxeram alguns cantores americanos, fizeram um especial. E foi uma explosão, ficou no top 1 dos Estados Unidos e ninguém esperava isso. Interessante que eu estava também falando com o pastor, ele acredita muito na questão da colheita, semeadura, né? E por muitos anos o Brasil, por conta do avivamento das igrejas, acabou inflamando muito os Estados Unidos. E nós vemos na questão do cinema cristão como se fosse a colheita do Brasil, né? Vem o avivamento lá de fora, através do cinema, da tecnologia, e fomenta, aviva o Brasil, né? E o legal também que a gente estava comentando é que eu tenho visto, né, pessoas que não somente são da igreja, de fato, assistindo The Chosen, assistindo filmes cristãos, né? O Deus Não Está Morto, A Virada, Desafiando Gigantes. São filmes que hoje o povo quer assistir porque fala de transformação, fala de mudança de vida, fala da fé, de acreditar em Deus, né, nos dias difíceis e tudo mais. Então, eu acredito num grande volume daqui para frente, de fato, da tecnologia do cinema cristão alcançar os que estão fora da igreja, inclusive. Né? Porque, na minha visão, os que estão dentro da igreja, eles já estão se alimentando da palavra, do culto, da adoração, do louvor, do ensinamento bíblico, da EBD, de tudo, né? E uma coisa que conecta muito quem está fora da igreja, de fato, são bons filmes, né? E os Estados Unidos, ele produz com muita qualidade o filme, né? Então, nós vemos uma produção de alta qualidade, com acesso fácil para todo mundo que tem um smartphone, um telefone, um Wi-Fi, né? E já tem esse impacto com a palavra de Deus, com a tecnologia, com a alta qualidade, o entretenimento, de fato, que vai te gerar uma transformação, né? Porque no mundo tem muito entretenimento que vai quebrar tua ética, as tuas raízes bíblicas, né? Vai te levar para um caminho que não é bom, tem muito conteúdo que não vai te favorecer, te acrescentar em nada, né? Então, até no passado, a gente vinha, assim, filmes de terror por todas as partes, por todos os lados, filmes de terror aqui, ali. Se você for ver bem o filme de terror, a mensagem que ele vai te dar é uma mensagem de destruição, de matança, de assédio, de roubo, de furto. E aí você pega aquilo, vê, né? E aí você pensa, se você parar para pensar, você fala, o que isso edificou na minha vida? Nada. O que isso vai me gerar de crescimento? Zero. Né? E aí você agora ter um conteúdo transformador nas mesmas redes de cinema, nas mesmas tecnologias e inclusive na mesma qualidade, e é algo que vai te gerar um entretenimento e vai te gerar uma transformação, vai te gerar um crescimento para você, para sua esposa, para os seus filhos, né?
Então, é algo muito mais prazeroso, falando com um ser humano, não estou nem um cristão falando, mas é muito prazeroso para um pai de família ver que tem conteúdos que vai trazer algo bom para ele, para os filhos, para a mãe, para o pai, para o irmão, né? É muito melhor para a qualidade do ser humano, né? O desenvolvimento do ser humano, ver que tem isso na prateleira. Né? É como você chegar no mercado lá e tem uma gordura para você comer, que você sabe que se você comer vai passar mal, e você ter ali uma alimentação saudável que vai te trazer um bem-estar. É mais ou menos isso que eu enxergo na prateleira, né, do cinema hoje em dia. Tem lá a gordura que vai te fazer o mal e tem lá um conteúdo cristão que vai te trazer uma transformação, vai te trazer um bem-estar. E você só tem a crescer assistindo e consumindo esse conteúdo. Com certeza. Você tem ali, eu acho que a potência do entretenimento é gerar cultura, né? Sim. Você pode ver que muitas pessoas usam filmes, produções, para quê? Para transformar a cultura, para você posicionar, ter um posicionamento. E o filme cristão é isso, com mensagem, com princípios cristãos, é o que você falou. Porque as pessoas são impactadas. Muitos são baseados em histórias reais. Esse é um ponto. E outra, ela se identifica, né, com uma história, ela é tocada, é uma mensagem que vai falar o coração dela, que vai emocionar, que vai trazer esperança. Então, eu acredito que hoje o cinema cristão, as produções, elevando qualidade, a gente já está produzindo no Brasil. A gente acabou de produzir, finalizou um filme janeiro, fevereiro, está meio que nos cortes finais agora. A gente tem uns 6, 7 projetos de produção. Então, isso assim é muito bacana. Nosso desafio agora, os Estados Unidos já está fazendo, a gente tem mercado, a gente tem o caminho para lançar, o que a gente precisa produzir agora. Então, toda vez que a gente vai pensar num filme, eu sempre, obviamente que a gente ora, a gente pensa, Senhor, é a mensagem que tem que chegar às pessoas, e aí todo o cuidado é pensando assim, a pessoa vai ser tocada, ela vai ser transformada, ela vai receber ali um ponto de reflexão. Então essa é uma das metas quando a gente vai desenvolver o projeto, exatamente por isso. Tem uma força de influência muito grande e força de influência na cultura. É interessante porque eu costumo dizer que no final sempre será sobre pessoas, sempre. A gente movimenta, cria, faz, desfaz, no final são pessoas, né? E esse feeling, esse filtro que você faz para poder fazer a criação de fato do cinema, do filme, você saber assim, vai alcançar a vida de alguém, vai tocar o coração de alguém, se isso é o seu termômetro, com certeza Deus está nisso, né? Porque você está botando a vida, a pessoa, acima das outras coisas, né? E de fato a vida, a pessoa está acima das outras coisas, né? Muitos às vezes usam pessoas, tem aquela velha frase que o pessoal fala, né? Usa as coisas e ame as pessoas, não use as pessoas e, né, use as coisas. tem que saber essa diferença. Então é sobre pessoas, é sobre dar valor a pessoas. Então se você, na sua reunião de criação, de projeção, você pensa nisso, vai tocar pessoas? Vai tocar, porque essa história é assim, vai alcançar essa pessoa assim, esse perfil de pessoa assim. Vai tocar, então a gente vai fazer. Vamos então botar para frente aqui, vamos botar para quebrar, porque vai fazer sentido com a direção de Deus, né? Então, assim, é algo fantástico. Teve um filme que a gente lançou em 2019, chama Mais Que Vencedores. Não sei se você chegou a assistir. E é um filme que foi produzido pela Sony lá fora e, para não falar nome de nenhuma distribuidora, mas no Brasil não quiseram lançar nos cinemas. Nenhuma das grandes quis lançar. E aí a Sony americana mandou para mim, falando, Igor, porque o que acontece? Hoje a gente trabalha com Sony, com Paramount, com Califórnia, com todos os grandes, com as majors, né? Mandaram para mim, Igor, o que você acha? Daí eu assisti. Só que era o seguinte, só teria direito de cinema. Então, ou você lança e dá certo, ou você lança e dá muito errado e você perde dinheiro, é muito ruim. E aí eu assisti 5 vezes, e eu em dúvida, vai, não vai, vai, não vai. E eu me lembro que eu estava na 360, eu parei, orei, falei, Deus, de verdade, cara, Deus, se for para trazer esse filme para cá,
que seja o Senhor falando que é para trazer e eu tenho que trazer. Senão eu não trago, não preciso trazer. E aí eu assisti na sexta vez, todo mundo foi embora, tal, eu parei, fechei, liguei ali a TV, eu orei mesmo, falei, Jesus, fala comigo. Daí quando eu assisti, cara, eu arrepiei, eu chorei, tal, não sei o quê, porque era um filme que falava de identidade. Essa brincadeira que a gente falou, quem é você? Se você tirar isso, quem é você? Se você não sei o quê, o filme fala sobre isso, exatamente sobre isso. E aí era uma época que Deus colocou no coração, o país precisa receber essa mensagem de identidade. E foi. Daí, o que aconteceu? O filme entrar em 80 salas. Na semana, ele já estava em 240 salas. Na semana seguinte, 350. Na terceira semana, estava batendo 530 salas de cinema. O normal é que lançou e vai caindo. Então, assim, para você ver que realmente, quando a gente pega e a gente lança algo, tem que ser isso que você falou, sobre pessoas. O lançamento não foi baseado no racional, né? Ele foi baseado assim, as pessoas precisam assistir e vão ser impactadas. E foram, né? Então, o poder... E já linkando com o ponto que ele falou lá atrás, que era essa questão de você buscar a direção de Deus. Ah, perfeito. E aí você vê o crescimento, né? Porque quando você investe em pessoas, na minha visão, quem vai te patrocinar é o próprio Deus, né? O próprio Deus. Porque ele tá falando, meu filho tá pegando o seu recurso, o talento que eu dei, né, o dom que eu entreguei e está investindo em transformação de vidas. Então, como todo pai que vê o seu filho ajudando pessoas, né, eu tenho filhos, então se eu ver meus filhos ajudando pessoas, eu vou continuar incentivando meu filho para continuar ajudando pessoas. Né? Então, eu vejo Deus com você assim. Deus te deu dom, talento, e aí você está produzindo para você abençoar, transformar vidas. Eu vejo como Deus falando assim, eu vou continuar incentivando meu filho para continuar fazendo isso, sabe? E em larga escala, e indo a lugares maiores, alcançando mais vidas, porque se nós, né, a Bíblia vai dizer que somos maus, né? A gente quer ver o bem do próximo, imagine Deus, né? Imagine Deus na sua bondade. E aí você falando esse negócio, que você, né, você disse, imagina Deus olhando, meu filho estava fazendo dom, estou dando mais, é a questão dos talentos, né? Sim. E também a questão de ser fiel no pouco, que Deus leva ao muito. Eu falei que em 6 anos, a gente teve ali com 26 filmes, a gente teve 20 milhões de pessoas. Dentre 2 filmes, foram ao total 12 milhões. Então, 12 foram 12, mas o resto que foi A Cabana e Extraordinário, que é um filme que está até na Netflix agora. O The Chosen, se você analisar, isso só para fundamentar como Deus cuida. Se fosse olhar o cenário cinema, tá ruim, né? A gente quer retomar, vai retomar. Mas se fosse pensar até na ótica empresarial, quebrou a empresa, quebrou tudo. Deus vem e coloca um The Chosen, que em 40 dias, só no Brasil, foi 1 milhão de pessoas que fizeram download. Então, assim, imagina que cada casa tenha pelo menos aí 3 pessoas, né, assistindo ali, esperando. Então, você pega em 30 dias 3 milhões. Isso para mostrar o quê? Essa escala e esse cuidado de Deus. Uma porta fechou, né? Praticamente Deus foi e abriu um outro caminho envolvendo tecnologia 100%, que é um aplicativo. E aí nos Estados Unidos eles têm ali um gift, né? Gift shop, que você no aplicativo você consegue comprar camisetas, tal, não sei o quê, que é uma maneira também que eles conseguem monetizar para continuar produzindo. Então, aqui no Brasil é o que deve acontecer também. Toda essa experiência The Chosen, que eles chamam, a gente deve estar fazendo por aqui também. Eu acho incrível, Billy Graham, ele usou muito a tecnologia a seu favor no seu ministério. Foi o pioneiro, né? Décadas e décadas atrás. Também. Produziu também. Eu acho incrível porque, de fato, a nossa postura como cristão tem que ser essa mesmo, sabe? Pegar a ferramenta que tem
e ir para frente, usar, né? Porque às vezes a gente fica, deixa ter aqui acontecer alguma coisa para eu poder dar o start e fazer. Às vezes a gente fica esperando muita coisa e aí a tecnologia está sendo usada talvez para um lado ruim, por pessoas que já estão executando a tecnologia, né? E às vezes tem pessoas boas com caráter que está esperando acontecer alguma coisa para usar a tecnologia. Então, até para fomentar para você que está nos ouvindo, você que tem talento, tem dom, você que tem um caráter, você conhece a Bíblia, conhece Deus, pega a tecnologia que está na sua frente, ao seu acesso e avança, sabe? Entrega o reino de Deus para as pessoas que estão te ouvindo, porque eu penso assim, Igor, eu penso que Deus dá o talento, o dom e dá algo para uma pessoa e já tem um povo para ouvir essa pessoa. Eu entendo isso, né? Porque quando o profeta ele vai falar para alguém, tem esse alguém para ouvir. E aí já tem um outro profeta em outro lugar com outro povo para ouvir. Então, Deus ele dá a palavra para quem vai entregar a palavra para alguém. Ele não dá para que a palavra fique parada, né? Então, quando Deus ele entrega algo para alguém, é porque tem alguém para ouvir esse algo que essa pessoa recebeu, né? Então, esse fomento é para você que já tem algo de Deus na sua vida, que você use a tecnologia, pega o seu celular, mais simples que seja, né? Você filma e entrega, passa mensagem, sabe, oração, entrega conteúdo daquilo que Deus botou no seu coração. Não fica esperando, de repente, uma câmera profissional, um estúdio profissional, e às vezes esse profissional não chega porque, às vezes, aquilo que Deus mandou ele fazer agora, ele ainda não entregou. Hoje está muito fácil, né? Sim. Hoje só não faz quem não quer fazer. Mas está muito fácil, você pega o Instagram, a pessoa faz um stories, né? A pessoa posta uma foto, escreve. Então hoje realmente, como você falou, não tem desculpas. Não tem mimimi, né? Não tem mimimi. Porque às vezes você já tem uma caminhada com Deus e você acorda e Deus fala sobre, um exemplo, sobre cura. Deus falou no seu coração, você acordou com aquela palavra de cura no coração. Tem pessoas que precisam ouvir sobre o que Deus botou na sua vida. Então, acordou com essa palavra de cura, pega o telefone, faz um vídeo, manda um áudio, sabe? Faz algum movimento para que as pessoas que têm acesso a você ouçam o que Deus está falando sobre cura, por exemplo. E aí, às vezes, é o contato que ele tem, o amigo, o parente, que às vezes descobriu ali uma notícia que está doente, alguma coisa, e ali a palavra de vitória está na boca dele e ele não transmite. Não usa essa tecnologia para transmitir. Às vezes a pessoa deixa de ouvir essa palavra, deixa de criar um ânimo, uma esperança. Então, o fomento de usar a tecnologia para a expansão do reino de Deus, no meu ponto de vista, é no seu know-how, usar sim o cinema cristão, porque você já está num patamar, numa expertise, né? Já é a sua história, mas tem pessoas que hoje só têm um telefone e uma internet, mas não podem deixar de fazer, porque não é um cineasta ou porque, sabe, eu acredito que Deus ele usa cada um da forma que ele entregou, do talento que ele entregou, da ferramenta, da tecnologia que ele entregou. Então, como você falou, se for fiel no pouco, Deus vai levando no muito. E tem um detalhe muito, muito interessante. Na época, quando a gente fala um pouquinho de artistas, fonográficos, CDs, antes o pessoal vendia CD e existem as cantoras, né, de grande escala, tal, não sei o quê. Quando entrou, você vai entender o que eu estou querendo falar, quando entrou o digital valendo, né, Spotify e etc, Deezer, etc, essa régua de uma Damares, uma Fernanda Brum, essas cantoras já consagradas, mudou totalmente, porque você pegava uma Isadora Pompeu lá tocando violãozinho lá no sul do país e bum, explodia, né? Então até os outros cantores tiveram que aprender nessa lógica. O que eu estou querendo dizer? Não quer dizer que a gente, quando vai rodar um filme, tem câmeras de cinema, você tem 100 pessoas na equipe, você tem diretor, assistente diretor, tem um roteirista específico. Não quer dizer que esse vídeo vai ter um impacto maior do que o seu dentro de casa. Gente, ó, Deus falou comigo, isso, e eu quero. Então, é o que você falou, a gente, o que nós temos nas nossas mãos a gente entregar. Né? A gente tem ali a parábola da multiplicação, que, por sinal, vai estar na terceira temporada do The Chosen, que foram 5 pães e 2 peixes. Né?
é o que tinha, entregou e veio a multiplicação. Então, se você tem um iPhone, se você tem um Android, se você tem qualquer coisa, entregue e deixa Deus fazer. Perfeito, perfeito, falou tudo. É sobre, eu digo que propósito nada mais é do que entregar aquilo que você recebeu. É o propósito. Deus te entregou algo e esse algo é para você compartilhar com alguém. Né? Então, você quer cumprir o seu propósito, entrega o que Deus te entregou. E uma coisa que eu já ouvi outros caras, galera hoje, né, que tá em mídia, que são fortes e tal, eu não sei quem que falou, até não, mas ele falou assim, se você tem alguma coisa para falar, é só você olhar. Sempre tem gente que está uma etapa abaixo de você. Então, se você tem pessoas abaixo de você, o que você vai lá, por mais que você pense é simples, mas para aquela pessoa vai ter um efeito decisivo. É questão de você ajudar pessoas que às vezes estão precisando de algum recurso, alguma coisa. Às vezes, não, eu tenho um casaco lá, meu, que é simples. Mas tem uma pessoa que está sentindo um frio, que esse casaco vai ser a solução dos problemas dela, né? Então, de fato, às vezes a gente pensa isso, vou esperar algo magnífico chegar na minha mente, no meu coração, para eu entregar. Não, entrega o que você já recebeu, porque já tem sentido nisso. O que você recebeu, com certeza, já vai abençoar vidas. Verdade. E aí depois o magnífico, ele vai chegando, que vai crescendo cada vez mais. Né? Ó, perfeito, a gente não vai se estender aqui, porque já teve muita riqueza no conteúdo. Agora nós vamos para o próximo episódio, nós vamos falar um pouquinho de como colocar a serviço de Deus o nosso dom. A gente falou sobre tecnologia, agora o assunto vai ser dom. Tá bom, meu amigo? Tá. Deus abençoe sua vida.